Oi, Jojobon, sou o Figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, e hoje nós falaremos sobre The Darwin Incidente novamente. Ai, como eu tenho coisa pra falar sobre esse anime, meus amigos, vocês nem imaginam o que eu tenho a dizer. Eu só posso dizer uma coisa aqui nesse comecinho, assim, de tédio esse anime não morre. Nossa, de tédio ele não morre de jeito nenhum. Ai, mas a prosa vai ser longa, mas fiquem tranquilos que aqui o ritmo vai ser outro, assim. Hoje é pra tirar um pouco aquela máscara ali das piadas que eu tava fazendo, exagero. Hoje vamos botar os pingos nos is aqui, ter uma conversa franca, né? Cara, eu não sei como ainda tô assistindo esse anime, mas a gente dá nossos pulos, né? Mas enfim... Dito isso, eu tenho que passar os recados aqui, né? Deixem um like, é muito importante, meus amigos. Essa série aqui tá se fortalecendo, assim, eu iniciei ela já faz uns dias, mas eu tô vendo que vocês estão curtindo esse formato, né? Que é novo pra mim, assim, foi o jeito que eu achei pra falar um pouco de animes, assim, sem ter aquela cobrança semanal e tudo mais, quando eu tiver vontade mesmo e ter esse compromisso com o conteúdo. Então eu tô feliz que, pô, a gente tá... assim, devagarzinho a gente tá crescendo, então deixa um like aí, que é uma boa sinalização aí, e vai me ajudar bastante, né, pra saber se vocês estão gostando. Um comentário também, cara, eu adoro os comentários de vocês, assim, isso é o que eu mais gosto de fazer, é ler os comentários que vocês deixam. Então, se vocês gostarem aqui do vídeo e tiverem alguma coisa a dizer, né, algum ponto que eu falar e vocês acham importante aí, comentem, assim, sintam-se à vontade, pois assim a gente vai criando uma comunidade bem saudável, assim, bem gostosinha de estar. E também, assim, se inscreva, né? Isso também ajuda pra caramba. A gente tá numa crescente aí. Os videozinhos curtos estão ajudando muito, assim. Estão dando um gás aqui pro canal. Então, nos vídeos longos também, se você gostar, se você veio por um shorts, por um TikTok, seja lá de onde foi, seja bem-vindo. E se inscreva, pois tem vídeo novo todo sábado às 2h30. Todo sábado às 2h30, apareçam aqui que vai ter um vídeo saindo pra vocês, saindo do forno, ele só vai estar quentinho. E eu tô mantendo, né? Esse ano eu tô pegando firme mesmo. Então até agora eu consegui cumprir. Todo sábado às 2h30 tinha assim um vídeo novo saindo. Esse também, vai. Se tudo der certo, né? Vai sair sábado às 2h30. Olha só. Mas dados recados, vamos para a nossa pseudo-review semi-semanal. Pseudo-review semi-semanal. Olha, meus amigos, The Darwin Incidente, ele traz muitas emoções, mas é aquilo que eu digo no título, assim. Eu nunca imaginei que um anime sobre veganismo fosse ser tão indigesto, sabe? Essa é a frase que eu posso dar pra vocês. Esse aqui é o meu pseudo-ensaio, por que não? Mas, caramba, assim, ele só se torna... A digestão dele só é boa se você tratar ele como uma comédia, se você não levar ele a sério. Aí você se diverte com as galhofadas, assim, cada um tem um limite, né? Tem hora ali que é difícil você conseguir, mas assim, francamente, assim, sem tirar nem pôr, sem exageros, assim, se você olha pra ele e enxerga ele como uma paródia, aí as coisas são um pouco diferentes, assim, pois ele se leva a sério, ele quer falar alguma coisa, mas não sabe o que quer dizer. E assim, eu só consigo olhar pra ele de um formato interessante pensando, cara, isso aqui é uma paródia do mundo ocidental. Tipo, isso aqui foi um maluco lá que não faz ideia do que acontece aqui. E pelos jargões que ouviu, pelas coisas que viu, fez lá uma coisa, uma jossa. E é isso que a gente tá assistindo agora. Sim, não tem outra explicação, cara. Isso aí só pode ser uma paródia mal compreendida, assim. Tipo, se vende como algo sério, como algo... muita pretensão, mas... no final das contas, eu não consigo. Eu juro pra vocês, meus amigos, eu não consigo levar ela a sério. E assim, agora que a gente vai conversar um pouco mais sobre ele, né, indo a fundo os temas que ele traz e tudo, eu tenho que dizer pra vocês que eu vou ter que ser bem moderado aqui pra falar, né, que ele toca em certos tópicos, assim, vocês sabem como é. Então, pra evitar certas coisas, eu vou tá bem sereno, tá bem calmo, e por mais que toque nesses tópicos, eu vou dar uma moderada aqui e passar, assim, sem censurar a minha opinião, mas
falando de um jeitinho que vocês entendem, veja só, fica aí dessa forma, pois é assim que dá pra se comunicar. Mas assim, vamos lá. Cara, a recepção desse anime, eu posso dizer que enganou muita gente ali. Os 2 primeiros episódios, até uns 3. Muita gente ainda tava dando o braço a torcer, né? A recepção dele não foi tão ruim assim. Assim, apesar de assim, não ter um impacto, não ter muita gente falando sobre ele, né? Porque nessa temporada a maioria das coisas que estão saindo são sequências de obras já consagradas, de obras que têm um público muito grande. Então, assim, pra você ver o The Darwin Incident em primeiro plano, na maioria das vezes você não vai estar vendo nenhuma sequência, porque se você estiver vendo uma sequência, você vai priorizar elas, né? Não vai nem ter a vontade de procurar algo novo. Então, quem tá avulso, assim, das sequências, quem não viu as primeiras temporadas, é o público que foi dar chance, né, pra esse anime. E assim, a recepção foi melhor do que eu esperava, eu admito. Mas isso não durou muito, assim. Se a gente olha, por exemplo, pro My Anime List, você já vê que os caras já começaram a bombardear lá, com razão. Mas a nota dele tava mais ou menos, agora já tá despencando cada vez mais. E a tendência é diminuir muito. E assim, eu quero dizer pra vocês, ali eu fiz um vídeo, né, pra quem não sabe, eu já fiz o vídeo de primeiras impressões, né, que é outra série que nós temos aqui no canal, e ali eu fui pro exagero, fui pras piadas e tudo mais, porque eu achei que era a melhor forma mesmo de lidar com o exagero que é esse anime, com a falta de tato que ele tem pra tocar em tópicos sensíveis, e de como ele muitas vezes vai do nada pra lugar nenhum. Então a minha resposta foi humor. E assim, vocês com toda certeza podem e devem me dar um puxão de orelha quando eu não partir pra isso. Por exemplo, se eu for fazer um vídeo e vim com fígado, vim todo inflamado, vim falando um monte, descendo a lenha, mas não de uma maneira legal, uma maneira que é pesada, que não fica interessante, aí quero que vocês puxem minha orelha, que deem esse feedback, assim, deem esse toque pra mim, porque é algo que eu não quero, que eu menos quero aqui, é espalhar esse tipo de sentimento, assim, não é saudável. Então, se eu não gosto de um anime, por exemplo, se eu acho coisas ali absurdas, assim, eu prefiro muito mais transformar tudo isso em algo leve. Então ali você vê, por mais que seja um vídeo totalmente humor, assim, eu fiz um roteiro ali, eu escrevi um texto de comédia mesmo, só usando piada em cima de piada, usando exagero e tudo, mas ali foi uma forma até de mostrar um respeito pela obra. Ao invés de descascar ela, eu prefiro tratar ela com esse toque do humor. Eu acho que deixa muito mais leve, porque você vê, o vídeo não é pesado. Olha só os tópicos sensíveis que ele mostra ali, em nenhum momento eu usei isso pra deixar o clima lá embaixo. Então, não, as piadas são leves, são piadas bobas, assim, tirando sarro de umas situações, dando risada e falando, ó, assim, se você quer ver algo sério, algo bem pensado, com grandes insights e tudo, esse anime não vai entregar pra você. Agora, se você quer ver ali só os absurdos que vão ser, se você não levar esse anime a sério, que se leva tão a sério assim, você vai ter um tempo bom dando risada das pataquadas que eles vão falar. Sabe, a mensagem do vídeo era essa, uma mensagem muito simples, e assim, e por mais que a rapaziada ali deu risada também, e alguns até vieram falar, caramba, você acha que não exagerou um pouco, você não sei, mas assim, todo mundo foi respeitoso, e acho que isso que é legal, essa divergência de opiniões é o que eu sempre prego, e eu acho que a gente precisa pra evoluir. Então, depois de ver certos comentários, eu pensei sim, falei, caramba, será que eu peguei pesado demais? Será que assim? Mas aí depois eu revi o vídeo, fiquei tranquilo, porque, cara, os absurdos que esse anime demonstra depois de certos episódios, eu acho que muita gente acaba até caindo do cavalo por ter dado a confiança nesse anime. Eu também tenho que dizer que eu não dou ponto sem nó, assim, antes de fazer aquele vídeo, por exemplo, de ter a ideia de fazer um vídeo cômico, de fazer o vídeo só pegando as piadas ali, de criando piadas, eu dei uma boa pesquisada, assim, sobre o mangá que essa obra iria adaptar, e a recepção dessa obra não é nada legal, assim. Ela não é muito boa, você não encontra muitas informações, mas as poucas que você encontra, você já fica meio assim. Então, por tudo que eu acabei vendo ali antes de entrar nessa, eu já sabia que era um caso perdido. Eu só não sabia quando isso ia se proliferar aos olhos públicos, entende? Então, é um caso complicado, assim. Tá falando, é que eu tô focando mais da recepção, eu já vou entrar de cabeça, mas aqui é só pra gente falar um pouco do que tá em nossa volta, assim.
Mas a minha crítica aqui não é, talvez, pela mensagem que ele quer passar, porque no final das contas eu acho que ele não passa nenhuma mensagem. Ele tenta trabalhar em áreas cinzas, só que essas áreas cinzas simplesmente não podem existir com o preto no branco já puxando para dois extremos, assim. Cara, a minha crítica é isso, ele diz e não diz nada, ele se apega a jargões. Por exemplo, você vai ouvir palavras ali como conservadores, como progressistas, você vai ver as pautas ali sendo enfiadas ali, só que essas pautas no final das contas acabam não dizendo nada. Tipo, ele mostra coisas mais radicais e ao mesmo tempo ele faz um morde e assopra, só que nesse morde e assopra não tem como você ganhar, não tem algo produtivo que você vai conseguir tirar daquilo ali, porque, cara, a partir do momento, vamos ser sinceros, assim, eu sei que não posso usar certos termos aqui, mas por exemplo, no mundo fictício ali, da ficção científica que eles colocam, o conceito é legal. O experimento que ele faz com o chimpanzé ali. E, cara, esse conceito super legal de ficção científica, de como ele vai ser abordado, como ele vai entrar na sociedade, como a sociedade vai enxergar isso. Assim, é uma coisa muito boa. Só que a execução disso aqui é péssima, assim. Sem tirar nem pôr, não tem como levar a sério. Eu bato nesse ponto de novo, assim. Não tem porque, voltando ao debate que eu quero dizer pra vocês, por exemplo, a gente pega essa coisa do veganismo, assim, que é um tema que se só já rende muitas emoções e tudo. Eu nem digo muito por isso, mas da forma que é apresentado. Tipo, eles apresentam ali os mocinhos como gente espalhando essa ideia, essa forma de viver, e até aí, tudo bem, só que ele foge até, eu tenho que dar um braço a torcer, que ele foge do óbvio, ele já não tem aquela pegada, a primeira recepção que a gente acha que vai ter, aquele primeiro modo de pensar que ele vai mostrar, não, ele pensa um pouco a mais, pelo menos isso, então não é o óbvio, você vê a família dele falando, você vê ele falando mesmo, o Charlie ali falando o ideal dele, né, por que ele escolheu não comer carne, e aí até um debate, porque chimpanzés meio que comem outros chimpanzés na natureza, né? Tem umas coisas assim. Então, ele trazer esse ponto, né, sobre humanos, tipo, eu até tirei muito sarro disso, mas você entende que tem sim um papel. Só que eles meio que fazem um morde a sopra, falam, você não precisa ser vegano, mas esse negócio de comer carne aí, não sei não, é meio cringe, né? Meio paia, assim. E eu me permito usar esses termos aqui para satirizar a discussão, porque ele usa termos a rodo, ele usa termos da modernidade. A torta e a direito, sem qualquer tipo de distinção, ele só tá lá enfiando. Toda hora tem um jargão aí. Sabe, eles metem um red pill, metem não sei lá o que, e assim por diante. Então eu permito satirizar isso falando que eles mandam essa de comer carne meio cringe, meio paia, assim, meio mid, né? E aí fica essa sensação, tipo, não tô querendo forçar ninguém, mas você sabe que isso aí é o caminho certo, né? Vamos evoluir, né? Então ele tem os debates assim, claro, não é aquela coisa óbvia, ele tem um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo que tá tendo esse debate, os anêmonas lá, que eu falo, né? Que os anônimos lá, que os máscaras que representam ali, um grupinho meio estourado de pessoas que estão explodindo tudo ali em prol. Enfim, no mesmo cenário que a gente tem esse pessoal falando amenamente, querendo de boa entrar nesse debate, a gente tem os caras explodindo tudo, meus amigos. Como que você vai traçar uma linha aí? Como que você vai trabalhar a área cinza aí? Tipo, um lado tá tiro, porrada de bomba e outro tá na calma, né? Cara, como é que eu vou ter a simpatia por essa coisa, cara, que não é nem entrando nos meus ideais, é pensando como alguém que tá ali tentando tirar ideias, tentando tirar embate, tentando ver insights, tentando ver a profundidade desse anime e a profundidade que ele entrega da altura de um pires, sabe? É isso que eu enxergo. Então me fala, se eu for assistir de cabeça aberta, querendo ver ali o tema dele, como é que eu vou simpatizar por essa causa se ao mesmo tempo os caras estão meio que extrapolando tudo, né? Tô meio que... Não sei, não é querendo dizer nada, mas como é que eu vou ter simpatia? Assim, só tem personagem desgraçado, só tem personagem, assim, o único personagem que salva ali é o Charlie. De resto, cara, não tem condição, você não consegue ter muita simpatia por ninguém ali já... Não sei. De novo, se eu estivesse levando a sério, eu provavelmente estaria odiando esse anime. Mas como eu tô olhando por fora, falando, cara, eu só quero ver onde se vai dar, eu tô me divertindo muito. Eu tô realmente me divertindo, mas meu problema são esses pontos, sabe? Tipo, de novo, nessas discussões que ele quer trazer,
Como é que você vai falar, por exemplo, que o Valentão lá tá errado? Sabe, nas cenas que eu tô, claro, que não tem nada que ir lá encher o saco do Charlie, porque a coisa que eu achei mais hilária nesses 2 primeiros episódios das primeiras impressões que eu fiz, né, é que o Valentão, ao invés de fazer bullying, não, ele quer ter debates filosóficos com o Charlie, sabe? Ele só quer debater, ele só quer encher o saco e debater. Então, ele tira a parte do dia dele só pra ir lá encher o saco. E ele não quer humilhar, ele quer ganhar no argumento, assim, claro que tem essa coisa de querer desfazer, desprezar e tudo, mas ele quer ganhar no argumento, ele quer ir nas hipérboles e falácias. Isso que eu achei hilário, sabe? Eu dei muita risada. Um cara falando, não, meu objetivo de vida é ir lá encher o saco e pegar esse cara no pulo, né? Assim, trocadilhos à parte. Mas, poxa, mas assim, você vê ali, ele tá querendo fazer os embates dele. Só que tá, se eles não tivessem colocado os malucos explodindo tudo, você até falava, não, esse cara tá errado, esse cara é muito chato. Mas aí a partir do momento que tem isso, você fala, pô, o cara não tá tão errado assim, tipo, poxa, não que o cara esteja certo, mas eu tô falando na situação deles apresentar o cara como um personagem que não é pra você gostar. Eu não gosto dele, de jeito nenhum. Mas, poxa, como que você vai... Ele vai ser a característica pra você não gostar, sendo que, no fundo, ele tem um pouco de fundo de razão pela tensão que tá naquilo. E, de novo, é maluquice a tensão que eles botam nisso, assim. Eles que criaram isso, eles que criaram esse buraco pra se enfiar. Não sou eu que tô falando, é a obra que mostra, assim, o quão longe ele vai pra puxar essa corda. Então, se ele tá puxando essa corda dessa maneira, como é que fica razoável uma discussão saudável, entende? Então, a discussão já vai estar inflamada. Então, assim... Ali você vê no último episódio que ele aparece, né? Que tem o maluco lá fazendo protesto no meio da escola e ele tá meio hostilizando o cara. Pô, você vai falar que esse cara tá errado? Tipo, no olho do furacão, você realmente vai falar que esse cara, a gente devia estar achando que esse cara tá fazendo a coisa mais horrível possível? Ele, tipo, tem até o negócio do Charlie impedir ele de partir pra ignorância, mas, de novo, assim, cara... É que é mostrar também que o Charlie, ele não tem um senso de justiça, digamos, ele só quer salvar todo mundo, ele acha que todo mundo é igual, que humanos e animais são iguais, é isso que ele representa, então eu entendo, não vou ser ignorante aqui, como eu fui no Vidas Piadas, né, mas falando sério mesmo, tirando a máscara, cara, ele salva, mas assim, no final das contas, a única que ele salvou que meio que, não que merecia, mas que, pô, era uma pessoa normal, era a Lucy ali, que também, Lucy tem o carisma de uma batata. Mas, assim, eles salvam um outro cara ali que meio que não devia, assim, sabe? E depois todo mundo associa ele lá com a organização, lá com os Anêmona, e aí a gente fica, mas pô, o cara tava ajudando, tá certo que é humano, mas pô, como que você vai explicar isso, caramba? Poxa, olha só como é escrito, Léo. Então, como você quer pensar que o cara não tem nada a ver com os caras? Por que ele tá salvo assim? Caramba, sabe? Tem coisa que, poxa, assim, se eles não puxam, assim, eles que se enfiaram nisso, porque se fosse só o lado ali, deles mostrando as pautas deles ali, por exemplo, levantando essa bandeira do veganismo e tudo mais, se fosse só o lado bom e não tivesse esse contrapeso, eu não falava nada. Eu falava, cara, é uma visão que eles têm, tá espalhando. Mas eles puxam a corda lá pro extremo e ainda quer conversar. Me fala, como que você vai conversar com os caras puxando tanta corda assim? Tipo, como que você vai ter uma coisa mínima, assim, você vai se apegar minimamente ali, sem estar enviesado a acreditar num discurso água com açúcar das coisas e tudo mais, se é uma... Então por isso que eu digo que ele não tem aquela coisa de ter uma pauta e querer passar, não, a pauta dele é esquizofrênica, assim, ele quer trabalhar tanto no cinza, que esse cinza vira um preto no branco, sabe, é isso que eu quero dizer, que ele é confuso no que ele quer falar, e por isso que eu acho que ele é uma grande paródia, ele é uma paródia do lado social e político da América ali, principalmente ali dos Estados Unidos, das pautas americanas ali, de como é o mundo ali, cara. Ele é uma grande paródia disso, porque parece que o autor se apega a jargões, que não diz pra vocês, só que ele não sabe o que fazer com esses jargões, ele só enfia ali uma frase de efeito. Então tem várias frases de efeito com alta afirmação, então ele usa um jargão aqui, usa outro jargão ali, tá, onde isso vai chegar, o que ele quer dizer? Então, assim, eu tenho meus problemas com as obras americanas e com esses cartões adultos que querem fazer essas coisas sociais e políticas, não é minha praia, mas eu achei que pior que isso é quando assim, alguém lá do outro lado do mundo tenta importar isso, só que não faz a menor ideia do que tá fazendo. Sabe, eu choro de rir com isso, como vem do nada
as coisas, como não tem uma coisa, tipo, eu não tô nem assim pela a mensagem que ele quer passar. Não, é que eu não sei que mensagem ele quer passar. Eu não entendo. Pra mim são palavras ao vento, por isso que eu falo que a melhor maneira de você assistir esse anime é não levando ele a sério, porque levando ele a sério você vai se enfiar nos buracos ali que ele mesmo se enfia. Então, eu acho que é bem mais tranquilo e você consegue absorver muita coisa ali até. Você consegue sim tirar umas coisas sem pensar um pouco, mas um pouquinho só. E é isso que eu tenho a dizer, assim, ele não desenvolve muita coisa, o que desenvolve não fica bem esclarecido. Você não sente simpatia pelos personagens, pelo menos eu não consigo sentir uma... Assim, o único personagem que eu não vou, o personagem que eu acho que é legalzinho, ele é o Charlie, que ele tá na dele, tá existindo ali, não quer nem pra lá nem pra cá, não quer impor nada a ninguém, e salva as pessoas ali, salva as pessoas que bem... E tá ali fazendo dele, né? Ele é muito forte, né? Tem a cena de luta dele batendo todo mundo. Ele é inteligente, tudo mais. Tá, e o resto? Então, meu problema é isso, é que ele é uma grande paródia do mundo que nós vivemos, assim, desse mundo que conhecemos aqui, das pautas que nós importamos. Então, eu sinto que esse anime, ele importa muito a pauta, mas ele não entende o que essas pautas querem dizer. E eu acho que só fica pior, assim, cada episódio que passa é um jargão pior que o outro, é uma fala mal colocada, é o lado lá estando muito mais puxado que o lado daqui, com isso as palavras se perdem, e eu só consigo assistir não levando a sério, sabe? Sim, tem muita coisa que eu não entendo onde eles querem chegar, o que eles querem dizer. E pra mim, cara, uma coisa que não digo que me deixou mal, porque eu entendo a parte da ficção e da realidade, mas tem algo que eu achei que foi feito de uma maneira totalmente fora do tom, e olha que é difícil vocês verem essas palavras de mim, sabe? Assim, o que eu vou dizer aqui é porque eu achei que foi mal feito pra caramba, e eu sou a última pessoa do mundo que vai reclamar de algo desse sentido, assim. Eu acredito muito na arte. Eu acho que a arte tem muito a ver com a liberdade de você fazer o que você quer fazer. Eu só achei que muitas vezes as coisas não se pagam. Acho que não vale a pena tocar em certos assuntos, você não vai ter a profundidade, a maturidade e a melhor forma de se lidar com eles. Assim, eu vou evitar falar o que é, porque, de novo, eu tô meio... tem limitações. Mas, pô, eles meteram um Pump Up Kids ali no quinto episódio. Cara. Poxa vida, o quinto episódio do anime você já mete aqui do nada. Poxa, eles até meteram um aviso ali, um disclaimer, lá, se for sensível, não assista isso. Mas, poxa vida, sabe? Pra quê? Sabe? Se fosse, de novo, se tivesse uma maturidade, se tivesse algo... Mas, assim, jogar, assim... E assim, eu não sei como vai terminar, né? Que ainda não saiu o próximo episódio, mas acho que não tem redenção pra você escolher fazer algo totalmente insensível dessa maneira. E aí que tá, olha pra onde eles puxaram a corda. E aí você me pergunta pra mim, como é que eu vou achar razoável as discussões que ele quer colocar na minha cabeça? Como é que eu vou achar razoável o argumento deles ali de não comer carne, de não sei o que? Como é que eu vou parar pra ouvir o que ele... a coisa positiva que ele tem a dizer, as mensagens boas que ele quer passar, com passar uma mensagem tão ruim assim? Me fala. Como é que eu vou dar ouvidos a isso? Sabe? Então ele estica a corda quando não precisa. Se ele só fizesse ali, nada contra, assim, os caras ter o vilão ali, ter esse lado, assim, eu gosto pra caramba de coisas cinzas, assim, eu adoro, eu acho que são muito boas, mas, poxa, como não ser preto no branco nesse caso? Sabe? Eu não entendo. Sim. Eles puxam tanto a corda que não fica razoável aquilo que ele quer dizer. Então por isso que eu acho que no fim ele não diz nada. E por isso que eu acho que não tem como assistir ele levando a sério os grandes embates intelectuais que ele quer passar. Porque ele tenta ser tão profundo, ele tenta usar tanta palavra da moda, ele tenta usar tanto debate, tanto assunto, que no fim ele não diz nada. E aí que tá.
sabe? Foi por isso que no meu vídeo, de novo, no vídeo lá de primeiras impressões, eu escolhi o humor, porque esse é o jeito que eu tenho pra não ir com o fígado, não ir na irracionalidade, não, ali. Cada palavra que eu falei foi pensada, assim, e por isso que eu tô bem tranquilo em relação a ele, e eu até entendo as pessoas ali comprarem a ideia dele nos primeiros episódios, porque, de novo, até eu me surpreendi. Depois de que eu li uns capítulos do mangá pra saber o buraco que eu tava me enfiando, né? Eu pesquisei, que nem eu disse a vocês. Mas eu li, e quando foi pro anime, eu até achei que eles deram uma baixada no tom ali, com a voz, com os caras falando ali. Você tem uma outra percepção, né? Com os movimentos. Então, eu achei que o primeiro episódio, por exemplo, foi leve. Aí no segundo já começa, e do terceiro em diante. Então, eu acho que muita gente foi na inocência de achar que isso seria um anime interessante, só que eu acho que pouco a pouco as pessoas vão perceber, não dizendo que elas têm que perceber, nada contra quem gostou, pelo contrário, eu só tô falando que se eu enxergar ele como uma paródia, ele é tragável, ele é digesto, eu entendo, e dou risada dos absurdos, não levo nada a sério, vejo o Charlie ali fazendo as cenas de ação dele ali, ou então dos debates ali com o Valentão, e vendo quem tem razão, quem não, assim, então eu tô assistindo porque eu acho ele tão absurdo que ele dá a volta. Ele dá a volta e fala, não, tô dando risada disso. Então, assim, eu acho que as pessoas, pouquinho a pouquinho, vão começar a ver que esse anime é uma grande maluquice. E, de novo, se ele se intitulasse uma paródia, não teria problema nenhum, mas o problema, pra mim, o problema principal desse anime também, o que ele mais tem de valioso, é que ele se leva a sério. Ele se leva muito a sério e por isso ele é hilário. Então, eu acho que ele é muito insensível nesses tópicos que ele quer trabalhar. Que tipo, essa coisa aí de novo do Pump Up Kids, cara, não tinha necessidade, sabe, de mostrar daquela forma. Claro que é uma situação que tem, mas poxa, assim, eu acho que você quer tratar disso, eu vejo maneiras melhores, uma construção ali. Mas, tipo, é só jogar assim, de um episódio pro outro. Ai, de novo, não digo que eu fiquei mal, mas eu acho que tinha caminhos melhores, tinha formas melhores. E eu entendo que isso, assim, pra mim, se pra mim tá incomodando, eu imagino que muita gente vai se sentir mal por conta dessa cena. Sabe, eu acho que pra muitos ali vai ser o fim da linha. E olha, eu dei uma de novo. O My Anime List, eu acho que eu não tenho essa obsessão por ele, essa fixação de número e tudo mais. Mas usando ele de uma maneira que eu acho certa, assim, da maneira que eu uso, eu acho que dá pra tirar boas coisas proveitosas dele. Então, assim, lá eu fui olhar as discussões dos episódios, todo mundo tava meio que comprando, mas por algum motivo, não sei se em relação à data, não sei, mas lá não tinha o tópico da discussão do episódio 5. Sabe, então, eu não sei se eles vão colocar, se não vão, mas eu queria ver a reação das pessoas com uma cena daquelas, assim, eu quero ver, então, eu não vou nem dizer pra vocês deixarem no comentário, fica um tópico também merda pra caramba pra comentar, então, assim, não precisa, assim, digam no geral aí nos comentários, mas poxa, ele se perde, eu acho, se perde, se ele tenta dar um passo maior que a perna. E eu não acho que o caminho que ele vai seguir vai ser bom. Eu não vejo futuro nenhum. E eu só tô assistindo porque eu quero ver onde é que isso vai chegar. Sim, eu realmente só quero ver o nível de maluquice que ele vai implementar. E um dia eu ainda quero descobrir o que diabos ele quer dizer. Nossa, porque até agora eu não faço a menor ideia de onde ele quer chegar com isso. Eu realmente não entendo. Porque como vai ter um diálogo ali, como você vai ter um debate, se a corda já tá tão puxada para um lado nada produtivo, e ele que tomou essa decisão. Então, se ele toma essa decisão, é bom ele ter algo muito bom ele ter uma carta muito boa na manga pra trucar a gente, viu? Porque só fazer isso, pra mim, não vale nada.
E um ponto, né, que eu gostaria de comentar também, é que eu tô falando aqui, por exemplo, eu não entendo o que ele quer dizer e tudo, assim, eu admito, não é a ignorância minha que eu quero destacar, mas sim a confusão que esse anime faz por escolha própria. Ele escolheu esse caminho, porque eu vou dizer a vocês, assim, a mensagem que ele quer passar, pelo menos a que eu entendi, assim, de novo, na minha mais profunda ignorância, mas eu entendo o que ele quer dizer, que ele quer fazer a crítica, por exemplo, a um vegano, daqueles mais, digamos assim, aqueles mais radicais, né, aquele mais assim, que mostra, então ele faz essa crítica e ao mesmo tempo mostra um outro lado que não é o óbvio, o lado daquele cara que só tá ali pelas suas convicções, pelos seus ideais, pensando ali no mundo melhor, da maneira dele, escolheu. Então ele quer apresentar que, nem todo mundo é dessa maneira, só que o que eu tenho a dizer o porquê eu faço isso, porque eu quero que outras pessoas façam também, é por causa disso, disso e isso. Então ele apresenta assim essa área cinza, novamente falando do cinza, mas, cara, como é que eu vou comprar isso se ele esticou tanto a corda? Assim, a minha grande crítica, no final das contas, é porque eu entendo, eu sei o que ele quer dizer, eu sei que ele quer passar as problemáticas, ele quer passar esse mundo western aí e tudo mais, e ele quer mostrar, tipo, então ele faz sim a crítica, tem ali o lado da crítica a esse veganismo mais extremo, digamos assim, e ao mesmo tempo ele apresenta uma boa vertente, sim, porque o único mérito, um dos poucos méritos que ele tem é justamente apresentar uma discussão que não é óbvia. Então, o lado dos bonzinhos ali, ele tem sim bons argumentos, é interessante, beleza. Mas assim, como é que eu vou comprar a ideia se ele tá esticando tanta corda que o debate acaba não sendo produtivo? Então, aqui é só um insight que eu tive, né? Eu acabei gravando isso depois de gravar o podcast inteiro, mas eu achei muito importante, né? Porque aqui no podcast, assim, o que eu falei, que eu vou falar, eu destacar, eu não entendi o que ele quer passar, não entendi, mas esse eu não entender é uma crítica a ele, pelo fato de que, do que eu entendi, eu ainda assim não consigo absorver. Então, é só um insightzinho e agora já voltem aí pra pseudo-review normal. Mas que meu objetivo, de novo, não é destroçar esse anime, falar com o fígado, que eu tô falando mais com o coração, com sentimentos que eu tive. Todos os sentimentos que eu tô tendo aqui são reais e, de novo, não quero nutrir coisas ruins, coisas que podem ser levadas a mal. Eu só tô mesmo dando um relato de alguém que genuinamente teve a curiosidade de ver esse anime, de acompanhar, que ele é o único anime dessa temporada que eu tô acompanhando, assim, eu tô acompanhando semanalmente, bonitinho, e eu tinha fé que algo daí iria ser produtivo, mas até então tudo que eu consigo enxergar é uma grande paródia totalmente indigesta, que toca em tópicos sensíveis à torta direito, usa jargões sem qualquer tipo de pensamento por trás, só pra ter lá. E a única coisa de produtivo que eu vejo nele é as gargalhadas que eu dou com os atos absurdos que ele escolhe. Então, fiquem tranquilos, assim, pra quem tá gostando do anime também, eu não tô aqui pra atacar ninguém, assim. Eu só quero ficar de boa, assim, eu só quero tirar que a sensação que eu tenho tá vindo do peito, não tá vindo do fígado. E eu vou continuar assistindo esse anime, quem sabe? Eu não sei, assim, se eu vou trazer mais vídeos, assim, talvez só quando acabar mesmo. Ele aí, eu posso fazer um vídeo inteiro, mas cobrindo semanalmente, assim, acho que esse aqui tá do início, né, falando dos primeiros também, mas eu não sei se eu vou trazer, porque eu não quero me repetir nas palavras, porque o problema dele eu acho que é crônico, então o que eu falei aqui vai valer para os episódios que eu ainda nem assisti. E talvez vá pro final também, mas enquanto eu tiver algo de produtivo mesmo pra dizer, algo que eu achar pertinente, aí pode ter certeza que eu vou vir aqui, mas é que ele já é meio burocrático de se falar, entende? Porque a gente tem que ser bem moderado, não pode usar certas alcunhas, certos termos e não tem como falar do jeito que eu queria, então tem que falar meio assim, pisando em ovos, pra que as coisas não saiam do normal. E até melhor também ter uma certa cautela com tudo isso, né? Porque, assim, ele tem a cautela de um elefante numa loja de pires, assim. Ele tem
numa loja de perfumes, então eu não lembro como que é esse ditado, mas é um elefante na sala, assim, um elefante numa sala cheia de vidro. É isso que ele representa, ele não tem sensibilidade, nem profundidade. E de novo, tudo que me atrai é ver o quão absurdo ele vai ir pra defender que ponto, eu não sei. Mas ele escolhe esticar a corda. Ninguém obrigou ele a esticar a corda dessa maneira. E eu, de verdade, assim, eu só consigo mesmo dar risada em alguns momentos e ficar abismado com outros. Mas, como eu disse pra vocês lá no comecinho, né? Esse anime não morre de tédio. Esse anime aí tem muita emoção. E assim, bons pontos que eu posso destacar dele é que o Charlie ali é um personagem legal. Ele tá meio assim, ele é o único personagem ali que não é extremamente desgraçado. O debate sobre veganismo que ele apresenta do lado bom, digamos assim, que tem os mocinhos, tem os vilões. Do lado dos mocinhos, o lado que ele apresenta sobre veganismo não é ruim. Ele só se torna ruim por causa dos vilões terem aquele pensamento, né? Fazerem tudo aquilo. Então o contraponto dele é muito mais pesado do que o ponto. Então como é que você vai se sensibilizar por esse ponto se o contraponto dele tá lá nas alturas? Então como que você vai ouvir? Sabe? Como que você vai falar, não, você vai baixar sua guarda ali? Eu falo, caramba, isso aqui. Então assim, ele foge do óbvio. Já posso dizer, esse anime foge bem do óbvio nessa discussão, traz bons pontos sim, só que ao mesmo tempo é totalmente invalidado pelo cenário que ele cria. E não, ele não precisava criar esse cenário. Então, isso que fica. Então, do ponto positivo eu vejo de novo Charlie, alguns pontos fora do óbvio. Talvez a ousadia dele de esticar tanta corda seja algo para ficar aí, não digo nem pro bem nem pro mal, mas tem que ser constatado que ele teve a ousadia de querer talvez passar uma mensagem, mas fazer um contraponto ali também. Então só de ter que tá uma grande qualidade que seria ele trabalhar em áreas cinzas, acaba virando assim, o feitiço vira contra o feiticeiro, pois só trabalhar em áreas cinzas para tudo acaba não levando a lugar nenhum, sabe? Um cinza fica branco, outro cinza fica preto e para onde a gente caminhou? Então, ele tem sim elementos que poderiam caracterizar uma obra promissora, só que a execução dele é totalmente falha. Assim, sendo bem sincero, eu assisto, assim, sinceramente eu assisto animes consagrados, ok? Assisto animes do meu interesse, animes de autores que eu vou gostar, ou então um estúdio que usou uma animação. Então eu assisto animes peculiares também. Eu adoro assistir animes que fogem do óbvio, e eu sou o primeiro a destacar quando eu vejo algo bem feito, independente do público que tenha. Eu adoro animes diferentes, eu não consigo assistir muitos animes que são iguais, animes de estúdios que não são tão inspiradores, e principalmente de autores que não tem tanta inspiração assim, que acabam indo para uma história mais óbvia. Tudo isso não me atrai, o que me atrai é justamente as diferenças. Só que mesmo olhando para animes peculiares, esse de fato é um anime peculiar. Só que eu acho que essas derrapadas que ele dá são muito constantes. E eu digo pra vocês, em muito tempo, esse é um dos piores animes que eu já assisti. Assim, tirando o lado de tá realmente... Assim, tem um lado de mim que adora esse anime. Tem um lado de mim que fala, cara, isso aqui é maravilhoso. Cara, um anime que não se importa com nada. Um anime que é edgy pra caramba. Mas... pelo outro lado, eu vejo, cara, assim, isso aqui não é legal. Se eu levar a sério, eu não vou tirar nada. Então, tem esses lados, assim, mas, pô, como eu disse pra vocês, assim, às vezes a gente tem que estar na emoção mesmo e confiar, assim, numa dessas virtudes aí pra conseguir terminar desse estiço. Nossa, eu não sei nem pra onde ele vai mais. Não tem, mas... Ai, ele me atrai. Eu só tenho isso a dizer.
ele é estranho, ele é ridículo, ele é horrível. Mas tem um lado ali que quer ver pra onde vai ser as galhofadas que ele vai levar. Então, essa aqui é a minha pseudo-review, que também é semi-semanal, pois não tá saindo toda semana. E espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas aqui, se caso eu me exaltei em algum ponto, eu não queria isso, assim, não queria... Fiz de tudo pra ser algo mais leve também, mas é uma crítica, assim. Às vezes eu tenho que trabalhar um pouco também, de eu conseguir fazer críticas negativas também, eu tenho que achar o ponto, pois, pode ver, eu não tenho muito esse costume, assim, a maioria dos vídeos são super positivos, assim, e muitas vezes fugindo do óbvio também, mas eu tenho que... O que eu mais busco, assim, o que eu mais trabalho é fazer críticas construtivas, fazer críticas, assim, e não apelar pro ódio, sabe? Não apelar pro ódio, nem com uma obra que eu ache ruim, eu não acho certo eu ter essa postura, ainda mais aqui como alguém que tá criando conteúdo, que tem essa responsabilidade, e é o que eu acredito, a minha filosofia de vida é essa, de não espalhar ódio de maneira alguma. E então, por mais que eu não gostei desse anime, por mais que eu tenha meus problemas com ele, eu não quero passar essa imagem que eu odeio. Pelo contrário, tem bons pontos, ele tem pontos positivos, tem discussões que são sim interessantes, tem personagens ali que são construídos de uma maneira interessante, e eu não quero que vir aqui esculhambar, sabe, descer a lenha assim, sabe, torta direita. Não, tem sim esse senso que eu quero passar pra vocês, meus amigos. Então saiba que eu só fiz esse vídeo quando eu consegui mentalizar um pouco o que eu queria dizer e vi que o que eu queria dizer não ia ser nesse nível. Então eu fiz, sabe, eu fiz na calma, na coragem e sem essa coisa do fígado. Então espero que vocês tenham gostado. Assim, é difícil falar, espero que vocês tenham tido um tempo bom com essa review. É difícil, então falar, espero que vocês tenham tido um tempo bom assistindo o anime, porque depois do episódio 5 acho que não tem mais salvação. Antes eu até dava, assim, até falando bem sincero, até depois de ver o feedback da rapaziada, ele falou, não, você dá uma chance pra esse anime, não sei, eu até dei. Teve assim, acho que, não sei se é episódio 3 ou 4, nos episódios que muita coisa ali, pouca coisa na verdade aconteceu, eu até falei, caramba, assim, não tá tão ruim não, até que dá pra... Mas aí chega o episódio 4 ali, já inflama pra caramba, aí chega o episódio 5, aquela tristeza, e aí eu falei, eu soltei a mão, falei, não, isso aqui não dá mesmo, não tem condição, não consigo levar a sério, e eu só vou assistir também, eu prometo a vocês que eu só vou assistir, e primordialmente só vou assistir e fazer um vídeo se eu ainda conseguir dar risada de algumas situações. Mas a partir do momento que eu começar a me estressar, aí eu já largo de mão, porque, de novo, não tem como alimentar isso. Eu não acho saudável alimentar esse tipo de sentimento, eu nem quero transparecer pra vocês. E eu escolhi mesmo o humor ali como uma proteção, mas tem momentos ali que não foram tão legais, mas é isso. Deixem nos comentários que eu tenho certeza que vai ser bem interessante a opinião de vocês, se vocês também têm essa visão, ou então se vocês estão gostando e acham que eu me equivoquei em algum ponto, sintam-se livres, pois vai ser muito legal mesmo de passar os comentários, cara. Esse anime é especial. Mas nos vemos nos próximos vídeos, meus amigos. Até mais. Tchau.